Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Agosto de 1860. Concordância Espírita e Cristã. Carta do Sr. Doutor de Grande Boulogne à Sociedade Espírita. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas, pelo Sr. Doutor de Grande Boulogne, antigo vice-cônsul da França. Sr. Presidente. Desejando fazer parte vivamente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçado a deixar proximamente a França, venho solicitar a honra de ser agraciado como membro correspondente. Tenho a vantagem de vos ser pessoalmente conhecido, e não tenho necessidade em vos dizer com qual interesse e com qual simpatia sigo os trabalhos da Sociedade. Li as vossas obras, assim como a do Sr. Barão de Gudenstube, e conheço, por conseguinte, os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente tal como vos são ensinados. Como protesto aqui a minha firme vontade de viver e de morrer cristão, esta declaração leva-me a vos fazer a minha profissão de fé, e vereis como, talvez com algum interesse, a minha fé religiosa acolhe, muito naturalmente, os princípios do Espiritismo, e eis, segundo-o, como se aliam as duas coisas. 1. Deus, Criador de todas as coisas. 2. Objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. 3. No universo criado, 3 reinos principais: o reino material, ou inerte, o reino orgânico, ou vital, o reino intelectual e moral. 4. Todo ser criado está submetido às leis. 5. Todos os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem, invencivelmente, sua harmonia nunca é perturbada. 6. O terceiro reino, como os 2 primeiros, está submetido às leis, mas goza do privilégio inaudito de poder subtrair-se a elas, possui a terrível faculdade de desobedecer a Deus, o que constitui o livre-arbítrio. O homem pertence, ao mesmo tempo, aos 3 reinos, é um espírito encarnado. 7. As leis que regem o mundo moral estão formuladas no Decálogo, mas se resumem neste admirável preceito de Jesus: amareis a vosso Deus acima de todas as coisas, e ao vosso próximo como a vós mesmos. 8. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação à harmonia universal, ora, Deus não permite que essa perturbação se mantenha, e a ordem deve ser invencivelmente restabelecida. 9. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral, e essa lei está inteiramente nesta palavra: expiação. 10. A expiação se efetua, primeira, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segunda, pelo arrependimento e as provas. Terceira, pela prece e as provas do justo, unidas ao arrependimento do culpado. 11. A prece e as provas do justo, se bem que concorram, de maneira mais eficaz, para a harmonia universal, são insuficientes para a reparação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador, mas com esse arrependimento a prece do justo, e sua penitência em favor do culpado, bastam a eterna justiça, e o crime está perdoado. 12. A vida e a morte de Jesus colocam em evidência esta adorável verdade. 13. Sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude. 14. O que é a virtude? A coragem no bem. 15. O que há de mais belo no mundo, não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando com a adversidade, é o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e se elevando, de virtude em virtude, até o seu Criador. 16. Qual é a mais bela de todas as virtudes? A caridade. 17. O que é a caridade?
é o atributo especial da alma que, em suas ardentes aspirações no bem, esquece-se de si mesma e se consome em esforços para a felicidade do próximo. 18. O saber está bem acima da caridade, ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui em nada para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada expia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus, a caridade, ao contrário, expia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade é uma virtude. 19. Encarnando os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Criar, para uma parte do mundo espiritual, uma situação sem a qual não existiria nenhuma das grandes virtudes que nos enchem de respeito e de admiração. Com efeito, sem o sofrimento, não há caridade, sem o perigo, não há coragem, sem a infelicidade, não há devotamento, sem a perseguição, não há estoicismo, sem a cólera, não há paciência, etc. Ora, sem a corporeidade, com o desaparecimento dos males, há o desaparecimento dessas virtudes. Para o homem pouco desligado dos laços da matéria, há nesse conjunto, de bem e de mal, uma harmonia, uma grandeza de uma ordem mais elevada do que a harmonia e a grandeza do mundo exclusivamente material. Isto responde, com algumas palavras, às objeções fundadas sobre a incompatibilidade do mal com a bondade de Deus. Seria necessário escrever volumes para desenvolver convenientemente essas diversas proposições, mas o objetivo desta comunicação não é de oferecer à sociedade uma tese filosófica e religiosa, quis apenas formular algumas verdades cristãs em harmonia com a doutrina espírita. Essas verdades são, do meu ponto de vista, a base fundamental da religião, e longe de enfraquecer-se, elas se fortificam pelas revelações espíritas. Também, não hesito em formular um lamento, é que os ministros do culto, cegos pela demoniofobia, recusam esclarecer-se e condenam sem exame. Se os cristãos abrissem o ouvido às revelações dos espíritos, tudo o que, no ensinamento religioso, perturba os nossos corações e revolta a nossa razão, desvanecer-se-ia de repente, sem estar modificada em sua essência, a religião alargaria o círculo de seus dogmas, e os clarões da verdade nova consolariam e iluminariam as almas. E se for verdade, como disse o P. Ventura, que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam por se traduzirem nos atos comuns da vida, é bem evidente que uma nação iniciada no Espiritismo tornar-se a mais admirável e a mais feliz das nações. Dir-se-á que uma sociedade verdadeiramente cristã seria perfeitamente feliz. Eu concordo, mas o ensinamento religioso procede antes pelo terror do que pelo amor, e os homens, dominados por suas paixões, querendo a todo preço livrar-se dos dogmas que os ameaçam, serão sempre tão numerosos que o grupo dos sólidos cristãos sempre será uma minoria. Os cristãos são numerosos, mas os verdadeiros cristãos são raros. Assim não é do ensinamento espírita. Se bem que a sua moral se confunda com a do cristianismo, se bem que pronuncia, como este, palavras combinatórias, tem ricos tesouros de consolação, é, ao mesmo tempo, tão lógico e tão prático, lança uma tão viva luz sobre o nosso destino, ela afasta também as obscuridades que perturbam a razão e as perplexidades que atormentam os corações, que, em verdade, parece impossível que um espírita sincero negligencie um único dia de trabalhar pela sua melhoria, e para concorrer ao restabelecimento da harmonia perturbada pelo extravasamento das paixões egoísticas e cúpidas. Pode-se, pois, afirmar que, em propagando as verdades que tivemos a felicidade de conhecer, trabalhamos pela humanidade, e a nossa obra será abençoada por Deus. Para que um povo seja feliz, é necessário que o número daqueles que querem o bem, que praticam a lei de caridade, suplante aqueles que querem o mal e não praticam senão o egoísmo,
Creio, em minha alma e consciência, que o Espiritismo, apoiado sobre o cristianismo, está chamado a operar essa revolução. Penetrado destes sentimentos, e querendo, na medida de minhas forças, contribuir para a felicidade dos meus semelhantes, ao mesmo tempo que tento me tornar melhor, eu peço, Senhor Presidente, para fazer parte de vossa sociedade. Aceitai, etc. De Grande Boulogne, doutor médico, antigo vice-cônsul de Franca. Nota: esta carta não tem necessidade de comentários, e cada um apreciará a alta importância dos princípios que nela são formulados de um modo, ao mesmo tempo, tão simples e tão claro. São aqueles do verdadeiro Espiritismo, aqueles que, todavia, ousam pôr em ridículo os homens que pretendem o privilégio da razão e do bom senso, porque não sabem se têm uma alma, e não fazem diferença entre o seu futuro e o de uma máquina. A isso não juntaremos senão uma observação, é que o Espiritismo, bem compreendido, é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas que se apagam, que, contribuindo para a melhoria dos indivíduos, levará, pela força das coisas, à melhoria das massas, e que não está longe o tempo em que os homens compreenderão que encontrarão nesta doutrina o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos. E isso por uma razão bem simples, é que ele mata o materialismo, que desenvolve e mantém o egoísmo, fonte perpétua das leis sociais. Ele dá uma razão de ser, uma sociedade cujos membros fossem guiados pelo amor ao próximo, que inscrevesse a caridade em todos os seus códigos, seria feliz e logo veria se extinguirem os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode cumprir esse prodígio, e o cumprirá a despeito daqueles que ainda escarnecem dele. Porque os escarnecedores passarão, e o Espiritismo ficará.